Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é médica, gastroenterologista, especialista em nutrologia e medicina funcional. Sua atuação conecta o cuidado da saúde do intestino ao equilíbrio do organismo, promovendo qualidade de vida de forma individualizada e sustentável. No episódio de hoje, vamos falar sobre a conexão entre intestino e saúde mental, os efeitos da disbiose no corpo, os desafios do diagnóstico de intolerâncias alimentares e as estratégias para fortalecer a saúde digestiva no dia a dia. Com vocês, doutora Samantha Miranda. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é médica especializada em gastroenterologia, também nutrologia e também medicina funcional. O nome dela, doutora Samantha Miranda. Tudo bom, minha querida? Tudo ótimo, melhor agora. Ai, que bom. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de verdade. Isso, muita gente precisa saber, porque assim, a gente não tinha trazido ainda uma gastroenterologista, uma pessoa especializada no tubo digestivo, na digestão. Sim. E durante toda a vida eu sempre disse que muita coisa de ansiedade, de início de processos crônicos de estresse começava com pessoas que chegavam no meu consultório já carregando não sei quantas endoscopias, não sei quantas colonoscopias e exames, sempre a queixa começava em tubo digestivo, já vinha cronicamente. Sim, né? sim. Então, assim, tem essa ligação, por isso a gente trouxe você aqui, para a gente espalhar o conhecimento. Vamos espalhar, isso aí. Lá. Primeiro, por que a escolha de fazer medicina e dentro da medicina, gastroenterologia? Olha, a medicina, ela veio de verdade, assim, eu tenho uma memória de quando eu era mais nova, adolescente, na cidade onde eu nasci, né? Na verdade, eu nasci em Vitória, mas eu morei... você é capixaba? Eu sou capixaba. Que legal. Puxa só o microfone um pouquinho para você. Morei em Vila Velha a maior parte do tempo. E em Vila Velha, eu me recordo que teve um acidente de trânsito bem pertinho da minha casa. E aí tinham duas pessoas caídas no chão e ficou aquele alvoroço de gente em cima e a gente não sabia fazer nada. Super pequenininha não, adolescente, 14 anos talvez. Mas a gente não sabia fazer nada e aquilo me trouxe... impotência, né? De Exatamente. Ver, não sabia o que fazer. Essa sensação de impotência foi muito incômoda. Eu me lembro, na época, de ter que esperar o bombeiro chegar. E aí as pessoas começaram a brigar entre si, o que podia fazer, o que não podia fazer. Então eu gostaria, naquele momento, de saber conduzir a situação, de saber o que fazer, orientar. Para ajudar. Até não vamos fazer nada, vamos esperar, calma. Não toca, né? Isso que a gente tem que fazer, vamos só esperar, mas conseguir acalmar as pessoas ali. Então, essa sensação de impotência deste episódio em específico me trouxe esse desejo de medicina, que sempre estava ali quietinho. Acho que teve um pouco de influência da minha mãe também, que eventualmente falava que sonhava em ter um filho médico, e aí eu escolhi a medicina. Juntou as duas coisas. Juntou essa experiência com esse mosquitinho ali da minha mãe no meu ouvido. É engraçado isso, né? Porque a medicina ensina a gente acaba sendo um bicho treinado para salvar vidas, né? Então, a gente não sabe nem se vai dar certo, mas a gente tenta tudo para fazer alguma coisa. Até a gente entender que tem muitas situações que o melhor é não fazer nada. Exatamente. É um longo caminho, né? Mas a gente jovem, a gente tem esse desejo de mudar o mundo, impulso, né? de salvar todo mundo, né? E realmente foi uma das coisas que me levou para a medicina, assim. Aí você veio para o Rio. Aí eu passei com 17 anos, fui fazer faculdade de medicina em Teresópolis.
E eu me lembro que assim que a gente soube que eu passei em Teresópolis, família, eu estudei muito. Eu sempre fui muito disciplinada, muito estudiosa, mas nunca fui de ter nota alta fácil, não, viu? É na base da disciplina. Então sempre foi muito... Melhor ainda, consistência, Eu acho também. A gente que consegue as coisas com disciplina, as coisas tendem a ser mais, isso, exatamente. ser mais duradouras, exato. E aí eu passei, nós conversamos, e no primeiro momento eu lembro que meu pai até falou, filha, tentar mais um ano, né? Você tá nova e tal. Só que ele falou isso pra mim, eu acalmei meu coração, realmente estava com 17 anos, tudo muito bem. Nova. Mas aí ele conversou com alguns amigos médicos, ou enfim, outros amigos que pensaram diferente, falaram, uma oportunidade ímpar na vida da sua filha, você pode mandar ela para lá. Uma faculdade boa e uma cidade muito tranquila, Exato, segura. Né? Teresópolis tem isso, você tem ali uma faculdade que é muito boa, de medicina, e você tem uma qualidade de vida que é rara. É rara, exatamente. Exatamente. Então, para sair de casa, assim, no primeiro momento tão nova, foi uma baita oportunidade, eu fui, e aí eu me lembro que os meus pais me deixaram lá, a gente viu um apartamentinho e tudo mais, e eles entraram, a gente foi de carro para levar a mudança, e eles entraram no carro para voltar para Vila Velha. E aí meus pais falaram que a minha mãe foi chorando de Teresópolis até Vila Velha e brigando com meu pai. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, a culpa é sua. Você é o culpado, né? E aí ele segurando, né, que tinha tomado a melhor decisão, porque houve muita influência dele realmente nessa decisão, e hoje eu tenho certeza que foi feita a coisa Foi a melhor decisão, foi uma experiência maravilhosa, faculdade excelente, fiz grandes amizades. E durante o tempo de faculdade, eu me lembro que eu me via muito perdida para qual especialidade ir. Porque eu nunca tive uma grande paixão por uma especialidade em específico. Você gostava da medicina, né? Da medicina. E muito da clínica ali, do contato com o paciente. Você também? Também, adorava a clínica. E você já sabia desde o início que você queria ser psiquiatra? Não, eu queria... Tinha uma sensação que eu queria entender o cérebro. Mas assim, muito... Quando eu falei pro eu era ótima aluna de clínica. Quando eu falei pro meu professor, vou fazer psiquiatria, ele olhou pra mim, como assim? Que desperdício. Quase que falou, não, você tá enganada. A minha melhor aluna, não. Exatamente. Eu falei assim, mas exatamente isso. Porque eu quero aprender o que eu não sei. Sim. Né? Eu dominava bem clínica. E acho que todo mundo tem que dominar a clínica. Exatamente. Acho que todo mundo tem que dominar. Acho que é um grande diferencial que eu tenho, assim, com maior orgulho mesmo. Mas é verdade. Clínica médica é fascinante. Fascinante. Eu fiquei muito perdida durante o tempo de faculdade. Aí eu tive algumas crises existenciais no final da faculdade, porque todo mundo sabia o que fazer e estava com aquele desejo de estudar e passar para uma residência. Eu perdida para qual caminho seguir. Eu sabia que eu queria algo dentro da clínica. Dentro da clínica médica. A primeira especialidade foi clínica médica. Uhum. E aí eu fiz a residência de clínica no Hospital Adventista Silvestre. E foi uma experiência muito legal. O hospital me deu muita oportunidade de trabalhar lá também. Então, eu fui rotina da emergência do hospital, eu peguei muita experiência com paciente grave, sabe? Então, isso me deu realmente muita base para começar a ter esse conhecimento que a gastrofuncional me trouxe fora da caixinha, digamos assim, né? O próprio Adventista, na época, já era um hospital que tinha uma questão da alimentação diferenciada para os pacientes. E já tinha uma visão na década de 80, início da década de 90, já muito voltada para isso. Eu lembro. O pai de uma amiga minha ficou internado lá, eu fui lá, achei tão diferente. Assim, é um hospital lindo, né? O Hospital Adventista Silvestre. Ali no Cosme Velho, exatamente. É lindo, assim, um espaço muito acolhedor, realmente. O ambiente ali, a natureza em volta, acho que é única no Rio. Para você estar no hospital com esse entorno ali de natureza, é maravilhoso, assim. E aí também me trouxe muito senso de responsabilidade como médica, foi ali na clínica médica, e mais uma vez, quando acabou a clínica, eu me vi completamente perdida, outra crise existencial. Para onde eu vou? Para onde eu vou? E lá no Hospital Silvestre, a gente tinha ainda tem, acredito eu, tem contato ainda com alguns colegas que trabalham lá, mas tinha, dentre os pacientes, um número de idosos muito grandes, assim. A base ali era muito geriatria e a dificuldade em deshospitalização, esse cuidado pós-internação hospitalar, essas peculiaridades do idoso, né? E aí eu pensei em fazer geriatria,
mas eu queria alguma coisa que me desse, apesar de gostar da clínica médica, que me desse a oportunidade de fazer exame, de fazer procedimento. Entendi. E eu tinha essa paixãozinha pela endócrino por conta de estar associada ali à questão de mudança de hábito de vida, da atividade física. Eu sempre fui essa pessoa também ligada no movimento, na alimentação saudável, né? Essa coisa de mudança de estilo de vida. Exato, Né? Que é o estilo de wellness vida. hoje, né? Que Wellness, isso. Wellness, que a geração Z fala muito disso, né? Isso sempre teve na minha vida, assim, muito por influência do meu pai também. Eu lembro que quando quando eu me mudei para Teresópolis, uma das coisas que meu pai falou, eu sempre fui muito tranquila, assim, de questão de gastar dinheiro. Sempre fui muito consciente, nunca fui consumista, então nunca foi uma preocupação. Pelo contrário, a preocupação era eu segurar demais morando sozinha. E aí o meu pai falou comigo, minha filha, você vai economizar com tudo, mas não economiza com comida. Sempre foi isso. E quando a gente estava, você falando no telefone, naquele estresse de trabalho, de prova, de faculdade, tá bom, mas você está fazendo exercício? Foi na academia? Entendi. Fez sua atividade hoje? Porque eles sempre tiveram essa consciência da importância da atividade física para o meu bem-estar mental. E da alimentação. Exato, Né? Isso sempre estava foi. na tua história, Tá né? na minha vida desde sempre, assim. Sempre eles se alimentaram bem, fizeram atividade física, e influenciaram isso nos filhos, né? Então, eu me vi perdida ali. Geriatria por influência do Silvestre, a gastroenterologia pela possibilidade de fazer exame e a endocrinologia por estar associada aí com essa mudança do estilo de vida, que você falou perfeitamente. Aí você ficou entre essas três. Fiquei entre as três, fui para gastro muito influenciada pela possibilidade de fazer exame, confesso. Que aí até aí a gente já vai mudando a cabeça de salvar o mundo e já vai pensando ali também na nossa questão de vida profissional, de qualidade de vida. E aí eu fui para fazer exame, não gostei de fazer exame. Eu queria o contato com o paciente. Acabou a especialidade em gastro, eu fui fazer nutrologia, estava super em alta a especialidade, influência de uma amiga que me deu esse toque. Samanta, você sempre foi essa pessoa de se alimentar bem, de atividade física, você sempre foi, por que você está fugindo da nutrologia? Faz. Eu tinha um pouco de preconceito, era uma especialidade que estava começando infelizmente, no início, apareceram alguns profissionais vendendo verdades absolutas, né? E vendendo uma resolução de problemas complexos. Mágicos. Com mágica, né? A curto prazo. Mas isso existe em qualquer época, né? Acho Infelizmente, que sim. sempre. E por conta do preconceito, eu demorei um pouquinho para tomar essa decisão. Mas eu fui, me apaixonei, e aí de lá para cá eu venho aprimorando cada vez mais esse conhecimento aí dentro dessa medicina de estilo de vida. E aí veio a modulação intestinal com o professor Murilo Pereira, que é um nutricionista, e eu fiz, acho que a segunda turma dele, 2017, excelente. Fiz a pós de gastrofuncional com a doutora Denise. E aí eu fui só aprimorando, né? E hoje eu me encontro muito realizada com o que eu faço no consultório, assim, juntando todo esse conhecimento. É uma especialidade muito clínica, né? Muito clínica. E você tem que saber muito de endócrino, né? Porque você chega a coisas ali que estão numa fronteira muito parecida, né? Exato. O diabetes, as consequências, a esteatose hepática, quer dizer, tá tudo junto, né? Hoje a gente sabe que tá tudo interligado, é isso aí. Essa coisa de separar, por isso que a base de clínica médica é fundamental. Fundamental. O médico fala, detesto clínica, eu já olho assim meio estranho, porque assim, eu falei, tenho medo. Até pro radiologista que não tem tanto contato com o paciente, pro anestesista, tem que saber. Tem que saber. Um pouco de fisiopatologia, como é que é o processo de adoecimento. Sim. Não é tão simples, é mais complexo, né, do que a gente imagina. Com certeza. E dentro dessa área tua, quais são as principais alterações que as pessoas buscam? O teu consultório, a tua clínica? Olha, sem dúvida, o topo de queixas, assim, né, mais frequente é a barriga inchada. Jura? Sem dúvida, Eu adorei isso, eu vou barriga inchada, porque é isso. Porque a gente fala de extensão abdominal, eu passei, ele fala, tem isso não. Aí você falou assim, mas você tem a barriga inchada? Tenho, isso eu tenho. Tem que abrir a calça quando vai se alimentar e depois não consegue fechar, né? Os pacientes falam isso mesmo. Vão sair para comer com os amigos e tem que ir com uma blusinha solta, abre o botão da calça e depois não fecha a calça. Gente, ou acorda com a barriga lisinha isso. E vai se deitar com a barriga de grávida. Super comum. É o que mais eu encontro. E aí, na verdade, a barriga inchada, de extensão abdominal,
É um sintoma comum a várias patologias aí da gastroenterologia, né? É Então, um sintoma que está em vários quadros. Em vários quadros. Quais são os mais comuns? É mais comum em mulher, mais comum em homem? Agora eu fiquei curiosa. É muito mais comum em mulher, não tem? Não. Que bom. Tenho, não. Já fala bastante a favor de que você tem uma digestão boa, porque quando a gente tem uma digestão que não está eficiente, né, essas moléculas ali sobrando no intestino, moléculas que não foram degradadas adequadamente, isso começa a gerar fermentação, desequilíbrio de microbiota. Não, porque tem gente, né, que você vê assim, a pessoa fala, olha minha barriga, você vê aquilo se movimentar. Os pacientes chegam com foto, parece olha só, que tem alien, grávida. Um alien ali dentro, né? Ficam super preocupados. Eu tinha uma amiga que ela fazia assim, olha isso. O negócio é se mexer. Eu falei, meu Deus do céu. Ela aí dói, tá? Dói muito. Porque aquilo vai distendendo, ficam dá feito uma cólica. Sim, vão para o hospital para emergência. E o barulho que aquilo faz? Olha, eu tenho alguns pacientes que um homem só começa a perceber, a se incomodar, quando começa a ficar com vergonha do entorno, né? O homem aguenta um pouquinho a barriga inchada, ele não incomoda. Só que sabe qual é a queixa do homem? É o barulho dessa barriga, esse borborigmo, quando está em reunião. Eu não posso fazer uma reunião que está em silêncio, minha barriga é barulhenta. Como é o nome? Borborigmos. Borborigmos. Sacou, Bruno? Borborigmos. É o barulho desse movimento aí da bolha gasosa dentro do intestino. Isso. Borborigmos. Não é o barulho da fome, é o barulho dessa fermentação, dessa bolha gasosa se movimentando ali. Então, os homens geralmente se queixam disso. Eu tenho 90% de pacientes mulheres, sem dúvida. E as mulheres é muita queixa estética e é dor mesmo. Mas elas vão parar na emergência por conta de uma dor. Cólica, né? E aí morre de vergonha, porque a ultrassonografia só mostra gases. Tomografia só mostra gases. E por que esses gases? Ultimamente, né? Ultimamente não, há muitos anos, na verdade, eu encontro essas pacientes com barriga inchada com diagnóstico de intestino irritável. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu encontro um diagnóstico de intestino irritável é questionar o diagnóstico. Se é realmente. Porque é um diagnóstico... Qual é o protocolo? Cheguei com barriga inchada lá. O que você vai me falar? Eu vou querer entender como é que está a sua alimentação, como é que está o seu comportamento alimentar, se você tem uma mastigação eficiente, se não tem, se usa medicações que podem estar atrapalhando o seu processo digestivo, como é que é um entorno de estresse que pode impactar diretamente ali a sua capacidade digestiva. Então, vou querer entender isso tudo e com que frequência esse sintoma acontece? Isso é todo dia? Isso é só sempre depois da refeição? Ou é independente da refeição? Consegue fazer alguma associação com algum grupo alimentar em específico? Tudo que come a barriga fica inchada. Essa barriga inchada te dá dor? Isso está associado a alguma mudança do seu padrão intestinal? Essa barriga inchada vem com constipação, vem com diarreia? O seu intestino funciona bem? Então, tudo isso é importante para eu entender e começar a pender para um diagnóstico, né? E o diagnóstico de intestino irritável acaba sendo um diagnóstico facilmente aceito pelos pacientes, e os pacientes levam esse estigma de ser portador de intestino irritável, o que nem sempre é a realidade, entende? Isso era uma coisa muito comum. Era, por exemplo, a pessoa tem diarreia de vez em quando prende intestino irritável. Tem um intestino irritável. Se falava isso na década de 80, muito, década de 90, muito. Isso. Mas não tinha nenhum exame, nada. Isso ficava como, tipo assim, uma entidade. É. Tem um troço aí que mora na sua barriga. É isso. Né? O que é o intestino irritável? Ele existe, de fato? Sem dúvida, existe. Intestino irritável hoje está dentro das desordens do eixo intestino-cérebro. Antes a gente colocava na classificação das doenças funcionais. Hoje, a gente enxerga as doenças funcionais como doenças associadas à desordem do eixo intestino-cérebro. Então, a gente tem como base para o tratamento, principalmente, a modulação desse eixo e a melhora da disbiose, que também ganhou muita fama agora, né? Que é a microbiota intestinal, a população de bactérias que habitam o nosso intestino. Então, hoje a gente nem pode mais, na verdade, dizer que é um eixo intestino-cérebro, é um eixo microbiota, intestino-cérebro, porque a microbiota tem grande influência nessa relação que é bidirecional, uma influencia a outra, né? E essa ligação cérebro-intestino é via, basicamente, nervo vago?
O nervo vago é um grande... Porque o nervo vago é o oposto do estresse. Né? A gente brinca que você tem adrenalina, noradrenalina, descendo pelo nervo, pela sistema adrenérgico, e o nervo vago, que é um nervo imenso, né? Isso. Que vai acompanhando todo o tubo digestivo. Pouco se falava dele, mas ele sempre é o contrário. Isso. O que o lado estressa, ele acalma, como se a gente precisasse mais ativar o nervo vagal, digamos Perfeito. assim. Ele tem essa coisa de levar essas conexões. O nervo vago é o grande conector aí do sistema nervoso central com o trato digestivo. Mas não é o único. A gente tem lá no intestino uma coisa acontecendo quando há um desequilíbrio chamado endotoxemia. Endotoxemia. Então, isso, são as toxinas produzidas ali dentro da luz intestinal, que quando há um intestino inflamado, a gente tem alteração da permeabilidade intestinal. Já ouviu falar nesse termo também? Já. O intestino nós temos uma figura aqui, Bru. Tem. Ai, amei, que pega ali a mucosa, não é? Eu uso a figurinha para mostrar para os meus pacientes. Deixa eu ver se a gente acertou. Eu até poderia ter mandado para vocês. Aqui, isso é a mucosa, né? Perfeito. Que é a parede que reveste o tubo digestivo. Isso. Tá? Isso aí. E aqui embaixo a gente tem a circulação sanguínea passando. Isso. A gente tem feito uma paredinha, né? Isso. Que seria a mucosa, que absorve aqui o sangue e leva os nutrientes. Isso que você falou da permeabilidade intestinal. Da permeabilidade é justamente quando essa paredinha começa a formar como se fossem buraquinhos. Exatamente. Mesmo, né? Eu uso, às vezes, para o meu paciente entender a analogia de um filtro de pano de café. O filtro de pano, imagina um filtro de pano todo furadinho. Exatamente. Vai passar o café que a gente quer, que a gente tem interesse, mas vai passar também essa borra, que seriam as toxinas, né? Então, essas duas células aqui do meio, por exemplo, elas estão ali com essa zona de junção funcionante, mantendo elas juntinhas, digamos assim. Aqui, né? Isso. Já as outras, né, na lateral, a gente tem uma perda da força das tight junctions, que são as zonas de junção que mantêm essas células unidas. Então, a gente tem um intestino gotejante, um intestino permeável. E nesse ambiente intestinal tem muita produção de material interessante para a gente, os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente, oriundos da fibra, né, dos carboidratos amido-resistentes, quando numa microbiota saudável. Mas temos também as toxinas, principalmente o lipopolissacarídeo, produzido pelas bactérias ali patogênicas, né? E o lipopolissacarídeo, ele atravessa a barreira intestinal, chega na circulação sanguínea e aí está iniciada a endotoxemia. E não só os lipopolissacarídeos, temos citocinas inflamatórias participando desse processo também. E isso está associado diretamente a várias doenças fora do sistema digestivo. Então, quando você me perguntou o que eu pergunto para paciente, por exemplo, né? Uma das perguntas tem sintomas além dessa barriga inchada, sintomas fora do seu intestino? Você tem lesão de pele, você tem dor de cabeça, enxaqueca? Dor articular. Dores articulares, queda de cabelo. Então, essas endotoxinas, elas fazem neuroinflamação, por exemplo. Correm em todo o organismo. Todo o organismo, e tem relação direta com cada vez mais a gente está enxergando ali evidências com as doenças psíquicas, por exemplo, né? A gente não sabe exatamente quais bactérias que estão associadas ao autismo, à esquizofrenia, ao transtorno bipolar, mas a gente sabe que a gente tem mais endotoxemia, mais lipopolissacarídeos nesses pacientes, por exemplo. Então, você está dizendo que existe um modulador no intestino. Não quer dizer que o intestino cria aquela patologia. De forma mas o intestino não funcionando bem vai ser ruim para qualquer pessoa. Isso. Inclusive para as pessoas que têm os quadros comportamentais. Eles podem ser reforçados por essa neuroinflamação. Entendi perfeitamente. Estão tendo muitos estudos a respeito, né? Tem muita coisa para a gente entender ainda. Acho que a gente tem que ter muita humildade de entender que a gente está sabendo cada vez mais a respeito da microbiota quando a gente fala em bactérias. Mas a gente ainda não entende muito bem o papel das leveduras, dos fungos, das arqueias. A gente ainda não fala muito a respeito disso, né? Então, acho que a gente tem que ter muita humildade de que a gente está sabendo cada vez mais, mas ainda tem muita coisa que não sabemos. Não, e talvez a gente nem saiba tudo, né? É tão complexo. E eu fico pensando, assim, na evolução,
As bactérias, as leveduras vieram muito antes da gente. Muito antes. Mas muito antes, né? É. Hoje está tendo aí pesquisa, tem vida no planeta tal. Estão falando de bactéria, de fungo, não estão falando da Exato, gente. Porque não tem é gente que fala assim, gente. ai, gente, vou me mudar para lá. Eu falei, calma, gente, descobriram a bactéria. É. Então, eu fico pensando, de alguma maneira, a bactéria, as leveduras, elas foram pré-requisito para a gente existir. Sem dúvida, é isso. Não A tem gente como. tem trilhares de seres São habitando o nosso trilhões. intestino, Eu costumo né? brincar, dizer assim, mesmo que você queira ser inútil e não ajudar ninguém, existe uma microbiota que tá depende dependendo de de você. É você isso. trilhões trilhões de seres Pensa vivos. nelas, pelo menos. Exatamente. Assim, se você não... eu sou um péssimo. Não, você pode ser bacana para trilhões de seres que já aí estão que aqui dependendo. muito antes da gente chegar. Perfeito. Eu sempre faço essa analogia, né? É isso, perfeito. E realmente seria muita inocência da nossa parte achar que tá com essa galera toda aí Exato. morando no nosso Inutilmente. intestino e que não vai trazer nenhuma repercussão pra gente, né? Então a gente está entendendo cada vez mais essa repercussão. E aí essa permeabilidade intestinal alterada traz sintomas extraintestinais também, né? Aí a gente tem as dermatites, a gente tem as dores de cabeça, as dores articulares, como você falou. E aí você havia me perguntado do intestino irritável. Isso. Da entidade intestino irritável, Isso. né? O intestino irritável, ele continua sendo um diagnóstico que falta marcador laboratorial, falta alteração em exames. Então, muitos pacientes ficam fazendo milhares e milhares de exames atrás de alguma alteração para ter uma explicação para os sintomas tão desconfortáveis que ele tem. Mas... na verdade, uma das coisas que a gente precisa para fechar o diagnóstico é afastar outras causas. Então, Sim, realmente... acaba sendo um diagnóstico de exclusão, De exclusão, E a gente tem a dor abdominal como sintoma obrigatório, que muitas vezes os colegas esquecem. Às vezes o paciente chega no meu consultório com um diagnóstico e eu pergunto, você tem dor abdominal? Não, não tem dor. Então não é Excluiu, intestino acabou. irritável. Simples. Se não tem dor abdominal, não é intestino irritável. Isso é tão simples. Só que, eventualmente, chegam pacientes com sintoma e que não fecham ali os critérios diagnósticos, né? É uma dor abdominal associada à alteração da frequência evacuatória e alteração do aspecto das fezes. Isso tem que acontecer pelo menos nos últimos 6 meses. E nos últimos 3 meses, ao menos 3 vezes por semana. 3 vezes na semana. A gente tem tudo Critérios. isso. Os critérios Mas diagnósticos. ainda não temos marcadores diagnósticos. Não temos. Hoje a gente sabe que tem relação com desequilíbrio de microbiota, né? A gente consegue estudar um pouquinho a microbiota. Existem exames para detectar um microbioma, mas... Isso já, por cotonetezinho na boca. O microbioma, exame de fezes. Exatamente. A gente consegue Mas fazer. Com cotonetezinho, não é uma Um coisa? suavezinho, Um suavezinho, retal. Pois é, isso tem... Ou é do exame de fezes? Do exame de fezes Bio. mesmo. A gente até consegue no suave detectar ali, fazer Mas o certo é fazer... No exame de fezes. Mas também não tem muita aplicabilidade clínica, porque é um exame que traz mais... ela se refere mais à população de bactérias no intestino grosso. A gente pode ter excesso de bactérias lá no intestino fino, por exemplo. Aí já é um outro assunto, o supercrescimento bacteriano, que é uma causa frequente também de barriga inchada, né? O supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E hoje eu foco muito mais a minha prática no estudo da saúde de membrana intestinal do que no estudo da microbiota intestinal. Em si. A gente tem alguns marcadores. A zonulina como marcador de hiperpermeabilidade intestinal, por exemplo. A calprotectina, que é um marcador de inflamação intestinal. A gente consegue dosar imunoglobulina A fecal. A gente consegue dosar a histamina nas fezes. Já ouviu falar em intolerância histamínica? Não. Pois é, mais uma causa de barriga inchada. Que Intolerância à histamina. Intolerância histamínica. A histamina é uma amina biogênica, como a putrescina, cadaverina, tiramina, que são produtos ali da ação de micro-organismos em cima do aminoácido, em cima de alimentos proteicos, né? Por isso o nome biogênica, a gênese desses micronutrientes, né? É produzido por esses micronutrientes. E as aminas biogênicas, elas estão presentes em grande quantidade de alimentos que a gente consome no dia a dia. Os queijos curados, né? Queijo cheddar, o vinho tinto,
A gente tem muita histamina, por exemplo, nesses alimentos mais fermentáveis, um chucrute, esses molhos prontos, na cerveja. Então, quanto maior a ação dos germes em cima do alimento que tenha proteína, que tenha aminoácidos, a histamina em cima do aminoácido chamado histidina, maior a produção dessas aminas biogênicas. E a grande concentração de aminas biogênicas faz com que o alimento não seja tolerável, né? Então a gente mais tem os embutidos. Os embutidos, muito, né? Queijos e vinhos, né? Que é uma delícia. Salaminho, vinho tinto agora, chegando e o inverno, todo mundo, né? Todo mundo. Queijos e vinhos é um terrível para o paciente portador de intolerância à histamina. É terrível. E o que a gente, voltando na causa barriga inchada, né? Na principal causa de procura no consultório. Tem algumas causas, dentre as causas das intolerâncias alimentares, e essas intolerâncias alimentares, elas podem, na verdade, ser transitórias porque esse intestino está aberto. Então, é como se fosse uma barreira, um muro, uma fronteira entre países, por exemplo. E aí a gente tem ali um exército para avaliar quem vai entrar, quem vai sair, só que de repente essa porteira está aberta, o exército está ali pronto para a batalha, porque ele não está conseguindo controlar o fluxo de gente. Não dá conta do que está acontecendo. Ele começa a reagir a qualquer pessoa que está entrando. E aí você tem essa tolerância imunológica rompida, você começa a ter sensibilidades alimentares, na verdade causada por um intestino inflamado. Não porque você tem intolerância, que você nasceu assim, porque é genética. Porque antes não dava problema. Exato. Passa a dar, porque de alguma maneira mudou ali o ambiente. Exato. Né? E o sistema imonológico está super reagindo. Super reagindo, igual a mulher na TPM. Exatamente, está hipersensível. Não pode nem olhar torto que vai... está hipersensível. É isso. Como se fosse uma hipersensibilidade. E isso é mais comum do que a gente imagina? Extremamente comum. Eu falo que a gente está vivendo uma pandemia de má digestão. Porque, na verdade, a gente tem muitos fatores para chegar nessa permeabilidade intestinal alterada, né? Nesse desequilíbrio de microbiota. E a gente está exposto a esses fatores todos os dias. O estresse é um grande fator. E eu não tem nenhum paciente que me venha à memória que não tenha o estresse ali... o rotineiro. Pelo menos agudo, né? Exato. Ou crônico, a maioria já está com estresse crônico. A maioria com estresse crônico. As pessoas estão vivendo sob alta demanda aí, né? E comendo rápido, mastigando de forma ineficiente. E aí, às vezes, comendo coisa de má qualidade. Exato. Também. Na correria, por conta do estresse. Eu mereço. Aquele famoso eu mereço. Sim. Aí chega em casa, uma pizza com vinho. Isso. No dia seguinte, eu mereço de novo. Aí vai comer um hambúrguer. E quando você está estressado, que sua digestão está péssima, é a hora que você come o alimento que vai atrapalhar ainda mais esse intestino. Exatamente. E aí você vai se inflamando dia a dia, né? Eu até citei esses dias, falei no Instagram a respeito, que a doença ela não chega de uma hora para outra, né? Assim como o infarto começou há 15, 20, 30 anos atrás, essas inflamações intestinais também a gente vai mantendo de acordo com as nossas escolhas ali no dia a dia, né? Então a gente está vivendo uma grande pandemia. Os alimentos mal digeridos por estresse, porque impacta ali, né? O estresse, ele acaba bloqueando o seu processo digestivo, a sua motilidade digestiva, a produção de enzimas digestivas. E aí você, super estressado, come rápido, não mastiga direito. Então, aquelas moléculas maiores do que deveriam vão chegar lá no seu trato digestivo e elas não vão conseguir sofrer a quebra que deveria, porque ela não foi triturada, né? A comida, para ela descer da nossa boca para o estômago, ela já tem que ter virado uma pasta. E a gente engole em pedaços. Eu atendi essa semana uma paciente que se queixa da comida voltar em pedaço no esôfago. Refluxo em pedaços. Em pedaço. Aí eu falei, mas você melhorou a mastigação? Doutora, eu melhorei, mas mesmo assim, voltou um pedaço. Eu falei, então você não melhorou. Se voltou um pedaço do frango que você comeu, não era para ter pedaço no seu estômago, era para isso já estar uma papinha. Pasta, uma Aquilo papinha. já era uma papinha na hora de descer, né? Não um purezinho. Um purezinho. Né? O estômago não tem dente. Se você não Exatamente. tritura, ele vai chegar no seu estômago, vai ficar horas parado.
esperando a ação desse ácido clorídrico, né, desse quimo, para começar a digestão ácida ali no seu estômago, e essa digestão, ela fica dificultada com uma molécula grande, a comida parada no seu estômago, o refluxo piora. Então, nem sempre o refluxo, aliás, na maioria das vezes o refluxo não é por excesso de ácido, tem muita coisa aí envolvida para a gente tratar o paciente portador de doença do refluxo, né? Então, a gente está vivendo uma grande pandemia de má digestão, de desbiose, de hiperpermeabilidade intestinal, sem dúvida. E aí aparecem as doenças funcionais, né, as desordens do eixo intestino-cérebro cada vez mais frequentes. E cronificam também, né? Exato. Tem uma coisa, por exemplo, que as pessoas falam, 90% da serotonina é produzida no intestino. Mas não é a serotonina produzida no intestino que vai para o cérebro, não existe isso. Sim. Né? Ela sinaliza nesse eixo, é um sinal que faz com que a produção lá seja melhor ou pior. Perfeito. Porque tem gente que fala assim, não, mas 90%, aí a pessoa acha que, tipo assim, do intestino ela subiu. Vai sair daqui, vai subir. Não vai acontecer isso. São sinalizadores, é ela isso. Sinaliza ali para as coisas acontecerem. E claro, se você tem que ter ali uma serotonina que sinaliza um bem-estar que está acontecendo aqui e ela não está sinalizando, lá em cima a coisa também não vai ficar legal. É isso, perfeito. Né? Tem muita relação mesmo, assim, eu vejo muito na minha prática as doenças, do humor, né, as doenças ali psíquicas com a saúde intestinal, muita relação mesmo, assim, até brinco com a minha secretária, que eu acabo tentando encaminhar as pessoas, os pacientes, para a psiquiatra que trabalha com a gente, porque sozinha eu não vou conseguir resolver, não consegue. Né? Acho que o psiquiatra precisa do apoio do gastro, da nutricionista. Precisa ter essa noção também. Precisa ter essa noção. Porque durante muito tempo o psiquiatra, tipo assim, não gosto de clínica, não gosto... Não. É uma especialidade clínica, psiquiatria. Perfeito. Totalmente. Totalmente. Por exemplo, fica sem dormir. Não precisa ser especialista em sono para entender que qualquer alteração do sono vai agudizar qualquer coisa dentro da psiquiatria. Sim. Né? Dentro da ansiedade, dentro da depressão, da bipolaridade. Passou uma semana dormindo mal. Acabou. Você pode tomar o melhor remédio, tá tudo certinho, que a coisa vai desbalancear. Sim. Né? E eu acho que o intestino tem isso. Eu acho que a gente está redescobrindo o intestino e está redescobrindo que sono. A gente achava que sono era a hora que o cérebro deitava em berço esplêndido. Não, é a hora que ele... Ai, que bom, essa chata foi dormir. Parou de pensar uma opção de coisa, agora eu vou fazer a faxina. Aqui. Sim. É uma grande faxina. Você sabe que Hipócrates dizia que a doença começa no intestino, que a saúde começa no intestino. E ele acreditava que o sono era por gases intestinais que eram tóxicos pra gente. Já ouviu isso? Não. Olha como ele já ligava que alguma coisa tinha, sempre, né? Alguma que o sono coisa vinha tinha do excesso de gases produzidos no nosso intestino, né? Como produto da digestão, da fermentação dos carboidratos, e que quando esses gases acumulavam, eles davam essa neblina, eram tóxicos pra gente, a gente ficava com sono. Ainda bem que ele estava errado, porque ele não sabia do ciclo circadiano da melatonina. Mas ele sacou que tinha alguma coisa que tinha já relação. A ver. Exatamente. E tem, né? Total. Tem. Total. E essa questão de dietas milagrosas? Porque tem aí o pessoal que fala assim, então agora não como mais glúten, não como mais lactose, não como mais não sei o quê. É esse o caminho, esse radicalismo? Ou tem hora para tudo? Olha, tem hora para tudo, mas eu confesso que você tocou em dois alimentos que a gente vê muito na prática e a gente está vendo cada vez mais também evidências científicas de que são alimentos que não devem estar ali na nossa rotina. Eu sempre bato na tecla com os pacientes, né? O problema não é o que a gente faz eventualmente, o problema é o que a gente faz todo dia. É o que a gente faz todos os dias, né? E a intolerância à lactose, por mais que não seja de conhecimento geral, de que a gente acaba evoluindo para a intolerância, né? A gente reduz a nossa expressão da enzima lactase com o passar dos anos. Com certeza. Então, a maioria da população adulta, isso muda geograficamente, mas no Brasil, cerca de 70% da população adulta no Brasil é intolerante à lactose. Então, muitos pacientes chegam, né, 50, 60 anos, doutora, mas intolerância à lactose agora?
Eu falo, sim, agora. Talvez desde sempre, desde 10, 15 anos de idade, mas você não percebeu. Não é uma alergia. Não é uma alergia. É uma intolerância. Aquilo ali podia dar um pequeno gasezinho, mas se você não era todo dia, passava. Isso. Né? Você vai, de vez em quando tem uma diarreiazinha, deve ter sido um excesso, às vezes a pizza que eu comi ontem, Exatamente. ou a gordura de um molho branco, deve ter sido os excessos. Então, isso vai passando despercebido. Mas a verdade é que a incidência é muito alta. E a intolerância, quando a gente vai se ater aqui ao que significa, né, é a deficiência enzimática, a incapacidade em quebrar determinado alimento. E aí, a lactose, por exemplo, é tão frequente. Eu frequentemente investigo nos pacientes, mesmo naqueles que não conseguem fazer essa relação clara com o alimento. Eu falo, olha, é muito incidente, vamos investigar? Porque o que ela faz é manter essa sobra de lactose, de açúcar do leite, que você não conseguiu quebrar no seu intestino. Isso vai alimentando bactérias disfuncionais. Esse alimento, essa molécula maior do que deveria na sua membrana intestinal, vai gerando resposta inflamatória, vai gerando... E vai alimentando bactérias que não são as amiguinhas. Isso. Você não está sentindo nada, mas você está ali mantendo o intestino inflamadinho, né? Então, a intolerância à lactose é muito frequente. Naqueles pacientes intolerantes, sim, eu sugiro retirar os lácteos ou usar um lac-free quando possível. Mas a gente tem muita reação também de alergias, quadros alérgicos, de rinite, de dores de cabeça. Crônico, né? Associada à proteína do leite. As beta-caseínas, né? As lactoglobulinas e as caseínas. Tem até o leite A2 que reduz essa transformação da caseína em beta-caseomorfina 7, que é um derivado ali da caseína que é muito inflamatório, que traz muito desconforto, muita fermentação intestinal. Então, alguns pacientes toleram leite A2, por exemplo, mas é isso, com relação ao leite, a proteína do leite, ela tem, do leite da vaca principalmente, ela tem um potencial inflamatório um pouquinho grande, alergênico, mas tem muitos pacientes que toleram bem. Alguns pacientes com essas reações de rinite, principalmente, melhoram quando tira, mas a lactose em específico temos uma incidência alta. Você está falando uma coisa, por exemplo, há uns 5 anos eu uso leite vegetal, né, de amêndoas. E antes, de vez em quando, a barriguinha dava até uma estufadinha. Nada incômodo. Não tinha dor, nada disso. Mas depois que eu passei, e assim, eu sou vegetariana, então não como carne. Então não sei também se é isso, né? O fato é que eu nunca mais tive Ficou distensão. bem, né? Fiquei bem. É isso. E aí, como eu digo, a pessoa chega assim, mas você tem alergia? Então eu falei, não sei, eu só sei que eu tirei. Melhorei, tô muito bem, a barriga fica pra dentro. Isso, isso. Tá me dando conforto, né? E não é por uma questão estética, porque eu não tinha dor. Sim. É porque eu falei, gente, tá melhor. E uma coisa que eu notei, não sei se isso tem alguma coisa a ver. Eliminação de gases. Deixa de ter cheiro. Não é? É isso. É verdade isso? É verdade isso. Eu falei assim, gente... Não. Os gases mal cheirosos, eles vêm muito dessa putrefação dentro então, do não seu era intestino. Para ser. Não era para ser. Porque as pessoas acham que é normal. Não. Quando a gente faz exame de fezes, por exemplo, tem lá odor, né? Característico. Ok, é claro que não tem um odor agradável. Sim, mas não precisa ser aquele odor que você interdita o ambiente. Isso. Porque tem gente que você fala assim, não, isso foi uma bomba fechar atômica, o lugar né? por um mês. Interdita essa pessoa. Isso, né? Isso não é normal. Não é normal mesmo. Não é normal. Eventualmente vem a observação, odor pútrido. Isso já vai dando sugestão ali. A gente tem que a digestão ali não tá legal. A digestão não tá boa. Bru, como é que estão seus gases? Então, às vezes, posso dizer, é o característico, como se fosse o... Normal. Aquele noizinho, né? Um cheiro que você não foge de você. Isso, tá ali, você é. se suporta. Mas agora, quando é aqueles almoços de domingo, né? Aí... Acaba... Sobrecarregou. Tem que ter aquele odorizador, aquele pequenininho. Quando vai ao banheiro. O fricô não pode falar. Não pode, não tem problema não. Isso aí
faz toda a diferença. É né? isso. Ajuda muito. Aí você porque- tem na bolsa isso? Na bolsa, Você em é casa, um sempre menino anda, né? educado, Você tá vendo? olha. Claro, pra não sabia, incomodar Bru, o que você, entorno, além né, de Bru? tudo, era gentil, educado. com as Até nesse pessoas. Olha momento. só, adorei, Bru, Mas é saber muito bom. disso. Até uma dica também pra todo mundo. Botar na bolsa. Seja quando vai de consciente, casa. né? Respeita o sim. coleguinha. Te tira de situações ali constrangedoras, né? Também. Porque fica constrangedor, né? Você usa e... Então, isso é uma avaliação de saúde intestinal. Total, uma característica O odor dos das gases. fezes e o odor dos gases, total. É Que isso. legal. O exame de fezes, né, chama coprológico funcional. Ele vem primeiro com a análise macroscópica das fezes e tem essa análise também Do odor. do odor. Isso é muito importante. Então, esse odor pútrido sugere realmente um excesso ali de aminas biogênicas, principalmente a putrescina, Uhum. que dá putrescina, olha o nome, putrescina cadaverina. Putrescina. Não, realmente. Não é? Não É pode esse ser nome uma coisa que boa. as pessoas, eu já ouvi, gente, Pútrido. nossa, mas parece que comeu um bicho morto. Aham. A cadaverina. Aham. Vem disso mesmo, Vem dessa, daí, né? dessa Desse carne, odor. esse material, esse alimento que não está sendo digerido adequadamente. E vem dar esse odor característico. Aí o Bru falou, por exemplo, de quando vai com a família, comendo uma Um churrascaria. almoço mais de domingo, assim, né? Os excessos, né, essa sobrecarregar o trato digestivo faz com que você não consiga dar conta ali de tudo. Digerir direito, sobra. Às vezes come rápido, come mais do que deveria, né? E aí você acaba tendo esses alimentos ali realmente apodrecendo e alimentando desbiose, alimentando bactérias em desequilíbrio. Uma curiosidade que eu tenho, Samantha, assim, o apêndice, né? A gente brincava que o apêndice não presta pra Não nada. serve pra nada. Né? Tipo Todo assim, mundo tinha que nascer e tirar, eu já ouvi isso. Pra inflamar e você tem que fazer uma cirurgia porque é inquestionável. O apêndice inflamou, você vai ser cirúrgico aqui e em Marte. Sim. Talvez seja a única indicação cirúrgica, né, que não tem discussão. Pode ser. Eu uma vez fui a um congresso e tinha um cara dizendo que curou uma apendicite com não sei o quê. Eu levantei e fui embora, porque eu falei, não, aí já é magia, né? É isso. Não tem, porque a apendicite inflamou. Ou Tirou. você supurou, você vai ter que abrir, você hoje faz com aquela cirurgia robóticazinha que é maravilhoso, fantástico, parece um videogame. Eu assisti Sim. uma paciente, eu falei, gente, é um Parece videogame, tirar eles são feras. o apêndice. É. O apêndice, historicamente, dentro do intestino, ele devia ter alguma função. Ele tem uma função. Ah, tá, porque eu É um nunca, grande- eu sempre achei assim, que o design do universo não ia criar um troço para inflamar. Não, E para lotar os hospitais cirurgicamente. Pode ser que tenha perdido, mas alguma coisa o apêndice tinha. Você saberia me dizer isso? É uma Sim. curiosidade. É um grande agregado linfático, na verdade, né? Então, o apêndice, ele tem, principalmente como função, reduzir ali as bactérias do nosso intestino fino. Então, o nosso intestino grosso, ele está bem no limite Põe pra ali, né? gente aqui, Bru, uma figura. Pode ir falando, Samantha, que ele vai procurar que não tá aí. Tá. Do apêndice. É. Ah, tá aqui. Tá ali, ele, ó. Aquele vermezinho aqui. Vamos aquela- tirar, não serve pra nada. Aquela coisinha ali, o dedinho. É isso. Aquele dedinho, exatamente. Então, ele está bem na transição do grosso para o fino, né? Isso. Aqui a gente tem o descendente e o reto, e o ascendente, que é esse aqui. Ascendente, transverso, descendente e reto. Então, o ascendente, ele tem essa conexão aqui, seco Direto. e intestino fino. É. E no seco, a gente consegue entrar ali, a colonoscopia vai até essa região, avaliando o apêndice secal. E o apêndice, na verdade, é um grande agregado linfóide que faz com o controle, na verdade, da ascensão dessas bactérias no intestino grosso para o intestino fino. Quando o intestino fino está super povoado de bactérias, a gente tem o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, o apêndice seria quase que um filtro de bactérias do grosso, filtrando para não passar para o delgado. Isso. Ai, que legal. Perfeito, né? Tem uma função. Os pacientes submetidos à apendicectomia são Perdem pacientes um pouco isso. de mais risco para supercrescimento, né? Que é também, a gente estava falando sobre as pandemias, né? Que a gente tem nos dias atuais. O supercrescimento bacteriano é um diagnóstico cada vez mais realizado também,
muito por conta do uso dos prazóis, né? O uso aí crônico dos prazóis, a retirada do apêndice, cirurgias anteriores, medicações, antibiótico-terapias. Então, o intestino fino, ele tem raras bactérias ali, porque esse intestino ele tem que estar em contato direto com o alimento para fazer o processo digestivo acontecer. A lactose, por exemplo, é uma enzima de membrana. Ela precisa chegar nessa membrana tem que encostar. Saudável para poder ter ação. Se essa membrana está atapetada por bactérias ou se ela está ali cheia de material inflamatório, a gente tem uma digestão que não acontece. A lactase não consegue chegar na membrana, por exemplo, e ter a ação efetiva, né? Então tem muito mais bactéria no grosso. No grosso. E o apêndice seria um filtrador, né, dessas bactérias. Sim. Interessante. Viu? Sabia que tinha que ter uma função. O designer não ia fazer um troço inútil. Esqueceu um pedacinho, aquela cobrinha ali, não serve pra nada. Esqueceram. Não, ia achar que deixou para inflamar. É importante, assim, o apêndice. É claro que é o que você falou. Quando está inflamado, é uma indicação indiscutível de cirurgia, né? Ponto. Diferente da vesícula biliar. Exatamente. Você tem várias outras ponderações, mas o apêndice não tem. Não tem. É isso. Então, perfeito. Uma outra coisa que eu queria saber. Você falou da lactose, o glúten. Antes da gente ir para essa outra. O glúten, a intolerância ao glúten, ela não é tão incidente quanto a lactose. E a intolerância ao glúten, diferente da lactose, a gente não consegue fazer o exame com tanta acurácia quanto o teste de tolerância à lactose. A gente tem alguns marcadores de sensibilidade ao glúten, na verdade. O termo intolerância estaria até errado. Não é uma incapacidade em digerir o glúten. Na verdade, é uma sensibilidade. Entendi. É uma reação ali que tem uma resposta imunológica envolvida. Então, a gente usa o termo intolerância, mas é uma sensibilidade ao glúten. E a gente tem 50% dos pacientes, mais ou menos, tem marcadores positivos e os outros 50% não. Então, é um jogo de sorte. Os pacientes, às vezes, falam, eu quero fazer exame para glúten. Eu falo, olha, a gente pode fazer, mas se vier negativo, não quer dizer nada. Então, com relação ao glúten... Só para o celíaco mesmo, né? Só para a celíaco. Pessoa que tem realmente a impossibilidade. Isso. Que vem a intolerância ao glúten do tipo celíaca, ela tem uma incidência de mais ou menos 2%, mas isso está aumentando. Que a gente descobriu muitos pacientes idosos sem o diagnóstico, sabe? Fazendo o diagnóstico agora na vida adulta. É até importante falar isso, porque os pacientes falam, mas eu não tenho diarreia, eu não tenho dor. A maioria dos pacientes são oligossintomáticos, tem poucos sintomas. Tanto a intolerância à lactose, quanto a sensibilidade ao glúten, né? Então, a intolerância ao glúten do tipo celíaca, 2% da população. Não celíaco, 8% mais ou menos. Então, você vê que comparada à lactose, a incidência não é tão alta, né? Muito menor, muito É uma incidência baixa. E o glúten, eu diria que na maioria das vezes, o problema é o excesso do glúten. Entendi. Então, eu sempre bato nessa tecla. Né? Não é o glúten em si. O problema é que as pessoas colocaram o trigo como base da alimentação. Então, a maioria dos pacientes que eu atendo faz uma refeição boa no dia, que é o almoço. De manhã é um pãozinho com manteiga e um café com leite. Aí almoça. Aí de tarde, um pedacinho de bolo, uma torradinha, já veio o glúten de novo. E de noite faz um sanduíche. Antes de dormir. Mesmo, não é assim? Isso mesmo, a grande maioria. A maioria. E aí o glúten é a base da alimentação. O paciente não percebe. Porque ele faz, às vezes, uma refeição boa no almoço. Ele acredita que se alimenta muito bem. Então, o glúten, eu sempre tento orientar a redução. Deixa para os finais de semana, ou deixa só o pãozinho do café da manhã. O problema realmente é o excesso, né? E aí, quando você tem esse excesso de farináceos com baixo consumo de fibra, no intestino inflamado, a gente tem essa hipersensibilidade. Mas não é porque o glúten é necessariamente o vilão da história. É porque a sua alimentação não está equilibrada. Está faltando densidade nutricional. A fibra que consiga também conciliar isso. Falta ali os compostos bioativos, os compostos fenólicos, os polifenóis, para alimentar essas bactérias, as fibras, para a gente ter um intestino saudável, né? Uma microbiota saudável para tolerar esse trigo que você está comendo. Então, se você tem 80% da alimentação como trigo e uma baixa diversidade ali nutricional, né? Aí você vai ter sensibilidade, mas o problema não é o trigo. Em geral, não é. Não, na maioria das vezes não. Não é essa coisa demonizada
que Não. muita gente fala. Não. É claro que o trigo é geneticamente modificado, ele tem outras proteínas, além do glúten, que trazem sintomas digestivos, que elas estão ali para isso, elas estão ali para dificultar o processo digestivo. São inibidoras da amilase e da triptase, se eu não me engano. E elas estão ali para isso, para dificultar a digestão, na verdade. E quanto mais industrializado for, mais concentração dessas proteínas, e aí você tem sintomas. Então, nem sempre o problema é o glúten no trigo, né? Pode ser outras Tem outras substâncias proteínas ali. que também estão fazendo esse papel. Exato. E aí o pobre coitado leva fama. Leva fama, Então, se possível, reduzir o consumo e escolher um trigo de boa procedência, aqueles de fermentação natural. Mas tem uma coisa, né, que a gente tem uma cultura muito assim, vai ao restaurante, aí a entrada, o couvert é cheio de pão. O pãozinho com manteiga. É cheio de pão. Aí você E é uma vai delícia. uma pizzaria e traz a pizza branca. Que também é cheia de glúten, né? Sim. Tipo assim, é muito assim cultural, né? Muito cultural. É as isso. pessoas assim, a pessoa vai tomar uma sopinha, quer um pãozinho? Um pãozinho. Coloca um macarrãozinho na sopa. Exatamente. Não basta ser a sopa, né? Não. Assim, tem sempre alguma coisa que complementa. Uma torradinha. Como se, e muito engraçado que as pessoas acham que assim, torrou o pão, aí ele fica, não tem mais problema. Já facilitou a digestão, não tem mais problema. Eu já ouvi tudo. isso. E não é, entendeu? Eu já ouvi Então, isso, a pessoa, é você não pode comer o pão, mas se você torrar, tá tudo resolvido. Não, eu torrei, não tem problema não. Exatamente, o que não ocorre, né? Não ocorre. Em relação às bactérias, né? As boas bactérias, tem aquela coisa do pré-biótico, pós-biótico. Dá um alô pra gente. E se vale a pena mesmo a gente ter... a gente fazer essa reposição ou alimentar o nosso organismo, nosso intestino de boas bactérias? Tá, uma boa pergunta realmente, porque os probióticos já está de conhecimento geral da importância das bactérias no nosso intestino e as pessoas acabam fazendo muita coisa por conta própria, né? Exatamente, porque, por exemplo, dentro da psiquiatria existem probióticos que realmente ajudam muito na ansiedade, ajudam muito no... não é que curam, mas ajudam muito. Sim, melhoram no nosso ali, né? tratamento, entendeu? São os psicobióticos. Psicobióticos. Perfeito. Exatamente. A gente tem um psicobiótico interessante que a gente usa para o paciente portador de intestino irritável, né? Olha, eu recebo sempre essa pergunta dos pacientes também, né? Doutora, mas e o probiótico? Você vai me passar probiótico? Eu já estou usando, eu posso manter? Depende do que está usando e a quantidade, né? E eu te digo assim, que na minha prática, na maioria das vezes eu não uso probiótico. É mais importante eu alimentar essa flora com os pré-bióticos, que não são somente as fibras, né? Os compostos fenólicos, os polifenóis, as antocianinas aí dos alimentos vermelhos, o próprio ômega 3 tem uma função prebiótica, o leite materno, né? Um excelente prebiótico ali para o bebê. O pré-biótico seria o quê? O prebiótico é aquele substrato que alimenta as boas bactérias. As boas bactérias, tá. Então, se a gente deixa um grupo aí de pessoas trancada num quarto e não dá água, comida e luz, eles vão morrer, né? Com certeza. O mesmo com relação às bactérias do nosso intestino, as boas bactérias. A gente precisa preservá-las, alimentá-las, né? Então, a gente determina a população de bactérias que estão no nosso intestino com a nossa alimentação e todo esse comportamento seria o pré-biótico. alimentar. São os pré-bióticos. Que dá a alimentação para as bactérias. Isso. Então, é mais importante a gente modificar aí a qualidade da alimentação. Que a gente come para fazer uma boa alimentação. Isso. E o grande pilar, assim, da minha atuação, se eu puder puxar a sardinha, assim, o que você acha mais importante do que você prescreve para melhorar esse cenário do paciente? Sem dúvida, são as enzimas digestivas, né? As enzimas digestivas para a gente otimizar ali e trazer de volta a eficácia do seu processo digestivo. Uma boa alimentação, as enzimas digestivas, porque a partir do momento que você digere bem, você vai estar alimentando as boas bactérias. Exatamente. Você vai no... Então, tem o pré-biótico e tem o pós-biótico, né? Pós-biótico. O probiótico, que são as bactérias mesmo, mas que realmente eu uso pouco, eu prefiro... Pré-bióticos alimentam as bactérias. As bactérias, isso. Tá. As bactérias em si são...
Os probióticos. Os probióticos. Isso. Pré, pró e pós. E pós. O pós é o substrato, na verdade, é o resultado da ação dessas bactérias em cima de alguns alimentos. E aí a gente tem como pós-biótico mais importante o butirato, né? Que é um ácido graxo de cadeia curta, que os altos níveis de butirato têm o efeito protetor e imunomodulador para o intestino, tem o efeito protetor também no cérebro hiperpermeável, né? Então, há muita relação butirato alto, intestino mais protegido, saudável, mais saudável, protegido. Menos permeável. E é um efeito protetor para câncer coloretal, os altos níveis de butirato intestinal. E você tem como dosar? A gente não dosa o butirato, assim. não. A gente consegue aumentar naturalmente a formação de butirato com o consumo de fibras e a gente consegue suplementar o butirato, sim. A gente consegue dar trimetiramina, né? A gente consegue manipular o butirato, fora já tem alguns prontos. Para aumentar a produção do butirato, que tem esse efeito produtor. Então, entendeu, Bru? Tem pró e pós. Só conheci o pró. O pós entendi. eu uso muito o pós e uso muito o pré. O pró realmente eu uso pouco, tá? Eu opto mais por ensinar ali esse paciente o que ele deve evitar, o que ele deve consumir. Que aí as bactérias sozinhas, elas fazem o trabalho bonitinhas, né? Naturalmente isso elas vai estão aí, melhorando. né? Antes da gente chegar, elas sabem como manter a vida. É isso, a gente que estragou a Exatamente, a gente que estragou tudo. E o pós-biótico, na maioria dos pacientes, a gente pode fazer só a suplementação da fibra, que a gente vai ter o butirato. Só que tem muitos pacientes... A própria fibra também leva a formação de butirato. Perfeito. O butirato é um pós-biótico que é produzido ali no intestino, né? Certo. Então, você suplementar fibras já aumenta a formação de butirato. Mas tem muito paciente que não tolera fibra. Às vezes está com uma baita disbiose, não tolera fibra. Ou um paciente que tem um intestino curto, que fez uma cirurgia, né? Tirou pedaço do intestino. A gente vai dar fibra, vai acelerar esse trânsito, o paciente não vai tolerar, vai fermentar. Então, esses pacientes a gente pode fazer o pós-biótico. Um paciente bariátrico pode não tolerar a suplementação de fibra. Porque para ele aquilo vai estufar mais. Vai estufar, vai aumentar o desconforto. Aí a gente usa o pós-biótico. Mas não é a maioria. Não é a maioria. A maioria, se a gente suplementar a fibra, já está suficiente. Vai dar direitinho, ainda mais fibras naturais mesmo. Isso. Né? Sem ser sintética. Isso. Perfeito. Melhorando a alimentação, a gente aumenta a concentração de butirato intestinal e não precisa dar o pós-biótico. É porque assim, as bactérias, eu fico pensando, né? Elas sabem sobreviver. Sabem, elas se viram. Mas muito mais que a gente. Fungo, então, aquilo ali... O fungo, então... A gente ainda vai descobrir que os fungos são alguma coisa muito maior do que a gente imagina. A gente achava que fungo era um ser inferior. Eu acho que eles são mais espertos do que as bactérias e a gente um dia vai descobrir. A capacidade ali de mutação, de sobrevivência, de adaptação. De adaptação. Né? É absurdo isso, né? É. E legal a gente estar descobrindo isso, né? Porque a gente, como ser humano, a gente se via assim, o topo da cadeia alimentar. Da cadeia alimentar, né? Todos, assim, de repente você olha uma pessoa, você tem trilhões de bactérias só no seu intestino. A pessoa, como assim? Não, eu não tenho, eu tomo remédio para verme. Eu falei, meu amor, para verme, eu tô falando de bactéria. A bactéria não tá nem aí. Se ficar tomando antibiótico, aí você vai se dar mal, Exatamente, né? O caminho não é esse. O caminho não... E você nota, né? Convive bem com elas, né? Faz uma convivência pacífica, porque elas gostam de você. É isso. Esperam de você um amor de mãe, de pai. Perfeito, né? É isso. E aí a gente começa a entrar em sintonia com tudo que tá aí, né? Sim, sim. Né? Bru, vamos para o Repórter Pipinho? Bonita essa. Repórter Pipinho, pode tomar seu chá, por favor. Repórter Pipinho é uma sessão que a gente tem das pessoas que fazem parte da comunidade Ser Humano Sustentável, que hoje tem mais ou menos 2.300, 2.500 pessoas que adoram conhecimento. Você vai ver. E aí elas pleitearam o direito de fazer pergunta para os nossos convidados. Então, 15 dias antes de você vir, a gente fala, olha, vai vir a Samantha, a rede dela é o Instagram, a gente dá sempre o Instagram, @Samantha M... Doutora Samantha MS Silva. MS Silva, doutora Samantha MS Silva. Vocês vão lá, olhem o conteúdo, não começa a seguir,
só depois que o episódio for ao ar. Porque já aconteceu do pessoal ir lá começar a seguir, a pessoa ficar meio, o que eu falei, né? Vou ser cancelada, falei alguma coisa esquisita. O que é isso, repente, né? Tipo assim, chega a 50, chega a 100, o que é isso que tá acontecendo? Sim. Então a gente pede para sempre que seja depois. Então eles mandam as perguntas pra gente fazer. Tá? Perfeito. Um dia a gente vai fazer tudo ao vivo, aí isso vai estar assim, com as pessoas participando. Sim. Mas enquanto a gente não tem espaço para isso. Vamos lá, Bru. Primeira, sinto muito desconforto digestivo depois de certas refeições. Como descobrir se isso é uma intolerância alimentar ou apenas má digestão? Esse é o dia a dia no consultório mesmo. A intolerância alimentar, a melhor coisa a fazer é prova de exclusão e reintrodução dos alimentos suspeitos, né? Se a refeição leva lactose, vale a pena a gente tirar investigar. Um pouquinho. Tirar, Porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer o exame. Então faz a prova de vida. O que é a prova de vida? Tira, você observa. Isso. Agora tem que ser uns 3 meses. Não dá para tirar um dia. Aí a pessoa fala assim, não adiantou nada. Tirei uma semana, não adiantou, eu voltei a comer. Porque a inflamação está crônica, né? Perfeito. É isso. Não vai resolver de uma hora para outra. 3 meses. Eu falo, no mínimo 3 meses. É. Testa. Aí você vai ver se está funcionando ou não. Porque a gente pode fazer isso, né? Sim, podemos. Eu precisaria entender que desconforto digestivo é esse, né? Esse paciente, por exemplo, será que tem sintomas ali para a gente pensar no intestino irritável, que eu citei, né? Tem dor abdominal, tem alteração da frequência evacuatória e tal. É só um desconforto, tem são azia. Só gases. Tem azia, pois é. Infecção pela bactéria H. pylori causa vários desconfortos aí inespecíficos. Então, precisaria entender melhor que desconforto é esse. Mas se há suspeita de algum alimento determinado, né, não estar fazendo bem, tira o alimento suspeito da jogada, observa se vai melhorar, reintroduz. E se houver sintomas na reintrodução, acabou, está feito o diagnóstico. Não precisa de nenhum documento, de nenhum exame para dizer isso, né? O teste de exclusão e reintrodução é a melhor coisa que o paciente pode fazer. E é muito bacana. Está na mão dele, né? Está na mão dele. Eu recebo, eventualmente, paciente com uma agenda mesmo, um recordatório alimentar, sabe? Hoje eu comi isso, aí eu senti isso. Ontem eu comi isso, eu senti isso. E aí vai anotando. Ele se torna um agente ativo da saúde dele, né? É isso. Isso é bacana, que é a grande sacada, assim, para a gente causar a transformação, né? O paciente começa a entender o que está acontecendo e começa a colaborar ativamente, né? Ele é co-parceiro, né? da atuação. É o protagonista ali. É o protagonista. Do tratamento dele. Porque um dia você pode não estar aqui, você pode ter mudado, e o que ele aprendeu, ele vai ficar com ele. É isso. É eterno. É isso. Né? Ensinar o paciente a se conhecer, se conhecer, perfeito, é isso. A maioria dos pacientes acaba ignorando esses sintomas, né? Então, você que mandou pergunta, eu não sei quem foi, mas você que mandou pergunta já está à frente de ter percebido que alguma coisa não está legal. E começar a fazer esse teste realmente. Ver depois de certas refeições. Então, já pode... Isso. O que tem essas certas refeições? Exatamente, né? É o que eu pergunto. Tem certos alimentos que eu como que não me fazem bem. Que certos alimentos são esses? E aí começa a excluir eles e ver se vai ter melhora. É um trabalho de pesquisa mesmo, né? Paciência, tem que ter paciência. Paciência e autoconhecimento de si, né? Próxima, Bru. Sofro de constipação intestinal há anos. Quais ajustes de rotina poderiam melhorar de forma mais duradoura, além da alimentação? Olha, constipação, a gente tem um pilar ali, 3 pilares básicos, que é comida, água e movimento. Então, a hidratação, sem dúvida, é o que eu mais vejo os pacientes descuidarem. Toma, às vezes, 1 litro de água por dia. Eu tomo bem, eu tomo 1 litro. Aquele paciente, às vezes, de 60 quilos, 70 quilos. Então, o cálculo, mais ou menos, é de 1 litro para cada 20 quilos de peso corporal. Então, a primeira coisa, sem dúvida... 1 litro a cada 20? A cada 20 quilos. Tá tomando direitinho? Eu chego a 2. Chega a 2. Eu peso 59, mais ou menos, mas tem que aumentar. Aumentar um pouquinho. Tem que aumentar um pouquinho. Foi bom você falar. É a coisa que os pacientes mais pecam, é a hidratação, né? E acho que a primeira coisa é ajustar. E atividade física, sem dúvida, além da alimentação, né? Que ela perguntou. A alimentação, realmente avaliar se está consumindo fibras e se não conseguir colocar em prática, suplementar sempre
problema nenhum a gente suplementar a fibra, escolher uma fibra que seja mais bem tolerada, e a gente tem a goma-guar, tem a arabinogalactana para poder suplementar sem causar fermentação. A inulina é bacana aí se a gente combinar também com psyllium, com a goma-guar. A hidratação e o movimento, sem dúvida. Porque também parado o intestino não se Não movimenta. funciona. Agora, uma causa de constipação muito frequente em idosos, é claro que no idoso a coisa é multifatorial, né? Mas uma causa muito frequente que pode ter influência nesse caso também é a deficiência enzimática, a hipocloridria. Então, hipocloridria, falta de digestão ácida, é uma causa frequente também de constipação. De constipação em idoso. É mesmo? Muito, no idoso, muito. O idoso, você coloca uma betaína cloridrato, dá umas dicas ali para melhorar a digestão ácida, ele vira outra pessoa. Que legal. Eu tive um paciente que ganhou 8 quilos, muito bem-vindo, senhor de 88 anos, só colocando em prática kiwi, abacaxi, mamão ou laranja, um pedacinho dessas frutas ali antes da refeição, melhorando a mastigação, melhorando a hidratação, para a gente ter essa boca já mais hidratadinha na hora de receber a comida. Começou a se movimentar um pouquinho para esse trânsito intestinal funcionar, mas a gente começou a melhorar a digestão dele, né? Com água, foi avaliar se a prótese dentária estava direitinho, então os familiares ajudaram a levar na dentista, fazer esses ajustes. E a enzima digestiva eu nem precisei fazer, ele só colocou a fruta ali antes das refeições, usava o vinagre de maçã, é outra dica que eu dou para os pacientes, uma colherzinha de sopa do vinagre de maçã antes das refeições. Antes das refeições. E esses pacientes que têm sugestões ali de hipocloridria, né, sinais sugestivos de hipocloridria, mas a deficiência ácida também é uma causa de constipação. E aí você melhorando o processo digestivo, o intestino volta a funcionar melhor. E quais são os sinais dessa baixa ácida do estômago, da hipocloridria? Um dos sinais são os sinais que os pacientes acabam associando ao excesso de ácido, má digestão, azia, refluxo, dor no estômago. A gente tem os mesmos sintomas para hiper e para hipo. E aí a hipo, a gente tem algumas coisas mais presentes, como essa sensação de barriga inchada, má digestão, tudo que come parece que comeu um boi. Fica lá. Parece que comeu um churrasco. Posso comer uma salada que parece que eu comi um churrasco. E uma coisa muito característica que os pacientes buscam uma Coca-Cola para comer churrasco, por exemplo. Sim, porque desce o ácido e melhora. Momentaneamente. Aí fica aquela coisa digestiva, uma beleza. É isso. Eu não consigo na churrascaria se eu não tiver um refrigerante ali do lado. Então, esse paciente que tem essa sensação de melhora da digestão. É um sinal de hipocloridria. É um sinal de hipocloridria. Perfeito. Que a gente consegue identificar também no coprológico. Perfeito. Próximo, Bru. Ouço falar em dietas da moda para desintoxicar o organismo. Esse tipo de dieta pode prejudicar a saúde intestinal? Depende. Eu acho que depende um pouco do tipo de dieta, né? Acho que talvez a pessoa esteja se referindo a uma dieta muito restrita. Sem dúvida, a restrição ali calórica intensa de longo prazo, a restrição de diversidade nutricional, você excluir um monte de coisa pensando nessa desintoxicação, e se isso perdurar por muito tempo, fazer essa dieta radical por muito tempo, isso vai afetar numa baixa diversidade microbiana, sem dúvida, né? E quando a gente fala em desbiose, em desequilíbrio de microbiota, não é porque tem bactéria ruim maior do que bactéria boa. A falta de diversidade também é um tipo de desbiose, né? Também, né? Então, se a gente tem uma baixa diversidade nutricional, a gente tem uma baixa diversidade microbiana. Isso gera inflamação também, porque você perde a capacidade de digerir alguns alimentos, né? Ou tem em excesso algumas bactérias ali que não deveriam estar em excesso. A própria Akkermansia, que é uma bactéria associada à saúde do indivíduo. Akkermansia? Akkermansia. A Akkermansia, quando está em excesso, ela começa a digerir o seu muco intestinal. E o muco é dos fatores ali para manter essa membrana intestinal saudável, né? Então, quando a Akkermansia, que é uma bactéria associada
a saúde do hospedeiro. Quando ela está em excesso, ela vai te fazer mal. Ela vai começar a comer das suas formas de defesa. Perfeito. E aí, é isso, uma dieta restritiva, uma dieta com... Vai prejudicar a tua flora, a sua microbiota. Vai. Faz sentido, né? É. Próxima, Bru. Mesmo sem diagnóstico de doença celíaca, cortar o glúten pode trazer benefícios para quem tem desconfortos digestivos? Acho que a gente já acabou falou, falando né? um pouquinho sobre, né? Mas, no geral, não. Só se o paciente tiver desconforto associado ao glúten. Ao glúten, exatamente. Aí repara no pãozinho, na torrada, né? Na pizzazinha branca. Isso. Que a pessoa não faz essa associação, né? Não faz essa associação. Tentar fazer esse teste de exclusão. E, se for esse o caso, reintroduzir gradualmente e observar ali a tolerância. Quanto é suportável. Exato. Olha, eu aguento um pãozinho de fermentação natural todo sábado e domingo, mas se eu comer todo dia, eu não aguento. Não vai dar, exatamente. Ou o meu pãozinho francês todo dia de manhã eu tolero, mas se eu comer pão de manhã, de tarde, de noite, já não me faz bem. Então, isso é muito individual. Não, e também tudo tende a gente buscar um equilíbrio, um bom senso, né? Bom Se você pensar bem... Até as bactérias estão lá no bom senso, né? Esperando o nosso bom senso. Perfeito. É isso. A gente está passando agora pelo DDW, que é a semana Digestive Disease Week, a semana das doenças do aparelho digestivo. E uma das coisas que ficou em alta, né, foi com relação ao reajuste dessa dieta com restrição de FODMAPs para os pacientes portadores de intestino irritável. Os FODMAPs são os carboidratos fermentáveis, né? Porque a gente, na verdade, viu que essa exclusão de tantos alimentos trazia uma questão emocional para o paciente mesmo, né? De exclusão social e de ansiedade, de medo da comida. Não poder comer também nada, né? Isso causa um estresse que acaba desregulando o próprio intestino, né? Isso. Então, a orientação hoje é individualizar cada vez mais, né? Então, realmente é uma pergunta que a gente tem que entender no caso do paciente... Quanto de farinha e se a farinha está associada ao trigo, ao sintoma, se não está, e entendendo ali a sensibilidade do paciente, sempre individualizar, né? Foi o que você falou, de repente ele tolera bem uma quantidade, mais do que aquilo, o próprio intestino não dá conta, né? Eu acho que a tendência agora é incluir mais e excluir menos, sabe? Eu também. É um bom senso. O que tá faltando? Tá faltando fruta na refeição, tá faltando legume, tá faltando água, Tá faltando proteína. Vamos organizar isso, né? Isso. Antes de tirar, colocar mais. Observar. Que tipo de mistura te faz bem, né? Exato. Próxima, Bru. Percebo que perto da menstruação, meu intestino fica mais sensível e irregular. Existe realmente ligação entre TPM e intestino? Ih, que legal, hein? Na verdade, foram duas coisas diferentes, né? O intestino mais sensível e irregular está muito associado à liberação de prostaglandinas ali na descamação uterina. Então, a gente tem realmente essa diarreiazinha, que geralmente no início do ciclo menstrual. Eu tinha constipação antes e logo no início soltava um pouquinho. Então, isso. Tá certo. Tá certo. Tá, faz parte. Faz parte. A constipação antes, o mais associado à TPM, talvez, a essa irritabilidade, essa mudança ali de... Ou essa... porque a irritabilidade da TPM... faz com que você tenha uma contração, né? Isso. Você fecha mais o tubo digestivo. É isso. Né? Sim, e a prostaglandina solta depois. A prostaglandina solta, perfeito. E a TPM, né? A TPM é um diagnóstico que a gente tem presente nas mulheres que tem a chamada predominância estrogênica, né? A TPM, a endometriose, são mulheres que têm a predominância estrogênica. E há muita relação do estrogênio com a saúde intestinal. Quando a gente tem desequilíbrio das bactérias intestinais, a gente reduz ali a eliminação de metabólitos desse estrogênio. Então, algumas bactérias patogênicas, a gente chama esse grupo de bactérias de estroboloma. Elas pegam esses produtos e trazem de volta para refazer novos estrogênios, né? Então, vão reciclando. E você tem esse aumento de estrogênio circulante e piora a sua TPM, né? TPM, endometriose, há muita relação de saúde da mulher
com a saúde intestinal. Né? E tem que ter essa troca, né? Tem que Entre ter, o gastro eu tenho muitas ginecologistas parceiras. Exatamente, tem que ter. Sim, é maravilhoso. Porque sim. isso ajuda todo mundo. Ajuda. E as mulheres, sem dúvida, são as grandes portadoras aí dos distúrbios digestivos, né? Muito mais incidente. Tudo é mais incidente em mulheres. Então, é muito legal essa troca, Poder ter realmente. essa troca. Perfeito. Próxima, Bru. Tenho doença de Crohn. Além do tratamento médico, mudanças alimentares ajudam mesmo a controlar os sintomas? Sem dúvidas, sem dúvidas. O paciente com Crohn é um paciente que essas intolerâncias alimentares transitórias que eu te falei, quando o paciente está descompensado, essa inflamação do Crohn não está controlada, ele vai ter intolerância a tudo, né? E se você deixa esse sistema imunológico hiperreativo, você piora os sintomas do paciente. Muito. Eu acompanho em conjunto alguns pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. Geralmente são pacientes que têm, junto comigo, um colega especialista da doença inflamatória, né? Que não é a minha atuação. E os pacientes melhoram muito. Quando a gente melhora a alimentação, a gente faz uma alimentação anti-inflamatória. E sem dúvida que a gente tem aí de evidência científica quanto à anti-inflamação e dieta, é a dieta mediterrânea, que até está sendo reforçada agora no DDW, né? Mais anti-inflamatória, indicada para todo tipo aí de patologias, né? As patologias cardiovasculares, a gente tem melhora com a dieta mediterrânea. Então, fazer uma dieta mais anti-inflamatória, e entendendo também, os pacientes portadores de Crohn, eles podem ter associado um intestino irritável, eles podem ter associado uma intolerância à lactose, por exemplo, pode ter associado outras intolerâncias alimentares, né? Então, entendendo de forma individual o que não te faz bem realmente, tirar ali da doença de Crohn na fase aguda é muito ruim, né? Muito complicado. É muito. Eu tive, na época da faculdade, quando eu rodei da gastro, tinha paciente que tinha que fazer pulsoterapia com corticoide, aquilo desorganizava também muito. Então, assim, o que puder prevenir a agudização, que é uma doença autoimune, né? É isso. Então, assim, o estresse também tem que estar sob controle. É tudo junto. Tudo isso. Não dá para abrir mão, não dá para abrir mão dessas mudanças alimentares. De um pilar, exato. De vários, igual a qualquer mesa pilar. Ali com exatamente. As 4 perninhas, né? Se tirar uma, ela vai cair. Ela vai. Então, pode ser até que ela fique numa posição, mas você vai depender de sorte. Vai ficar bambeando, não vai ficar muito bem, Você vai depender de sorte. Você não vai... Dava para ficar melhor. Uma hora você cai com ela. Então, tem que fazer. Próxima, Bru. Muitas pessoas falam sobre probióticos, a gente até falou. Existe uma recomendação segura para incluí-los no dia a dia ou cada caso precisa ser avaliado individualmente? Cada caso individualmente, sem dúvida. E eu reforço o questionamento sobre fazer ou não um probiótico, sabe? É claro que muitas vezes é bem-vindo, como você citou, nas doenças psiquiátricas, né? A gente pode ter melhora, sim, ajuda. Mas se a gente conseguir transformar um pouquinho a percepção do paciente, a relação do paciente com a comida, esse comportamento alimentar... Esse pós e o probiótico. Pré, pró, pós. Se o pré tá certo, o resto você não precisa fazer. Exatamente. Em geral, então, roda sozinho. No pré. É isso. Exatamente. Roda sozinho. É o que é mais importante. É o mais importante. Próximo, Bru. Quando estou muito estressada, sinto meu estômago fechar e meu intestino desregular. O estresse pode mesmo desorganizar o sistema digestivo? Sem dúvida. Nossa, a pessoa está falando a verdade, ela já deu o diagnóstico, ela já respondeu. Porque fecha mesmo, né? Aquilo que a gente está falando, contrai, né? Até eu gravei uma vez pro Instagram falando isso, né? Que o paciente falou comigo que estava cuidando da mãe doente em casa e tudo mais, e ela vai comer e a comida simplesmente não desce. Sabe, isso não está me descendo, não tô com a digestão boa. Está tudo contraído. É exatamente isso que acontece, né? No paciente que está com simpático ali predominando, né? Superativado, né? Superativado. A gente, como você falou, a gente está sempre tentando o equilíbrio. Simpático e parasimpático. Se o simpático está aqui predominando, o parasimpático, ele está ali tentando fazer o trabalho dele, mas ele não consegue. Mas ele precisa de colaboração. Precisa de colaboração. Né? E é o grande
o grande nervo ali do parasimpático, né? O grande maestro com relação à saúde digestiva é o nervo vago. Então, se a gente tem aquele paciente com cortisol o tempo inteiro alto, estressadíssimo, esse paciente vai digerir mal, a comida vai ficar mais tempo parada, ele vai ficar ali com a boca seca, então vai faltar até a amilase salivar, vai faltar a ação ácida do estômago, vai faltar as enzimas pancreáticas, vai faltar o movimento intestinal. Então, é um paciente que digere mal mesmo. A gente pode tentar fazer o mindful eating, né? Aquela atenção plena na hora da refeição. Algumas medidas para estimular um pouquinho mais o parasimpático, aquela respiração Essa coisa de comer, diafragmática. estar presente no momento da comida, né? No momento. Porque a maioria das pessoas come andando. É isso. Ou resolvendo pepino no celular. Exatamente. As crianças, né? É tão triste ver as crianças, às vezes, nos restaurantes com os pais, com um iPad, tá comendo, sabe nem o que tá colocando na boca, não sabe o que gosta, o que não gosta. É verdade. Então, acho que se há uma piora com estresse apenas, fora isso não tem sintomas, eu sugiro fazer medidas para estimular o parasimpático, e essa a coisa meditação. de se autoacalmar, né? É isso, é isso. Que a gente tem que fazer todo dia um pouquinho, né? Todo dia um pouquinho. Eu fiz vindo para cá. Mas é verdade. Claro. Eu canso, às vezes gosto de não dirigir para poder fazer isso. É, super Eu importante. adoro dirigir, mas tem dias que eu quero assim, não vou dirigir hoje, porque aí eu vou sem precisar prestar atenção em nada. É o Você meu momento de desliga. manhã, por exemplo, antes de todo mundo da casa acordar, acordo, faço meu cafezinho com calma, faço minha leitura. Eu tenho ritual do café. Ritualzinho, né? Eu acordo 2 horas antes, 2h30 antes, para poder ter o café. Fazer com calma. Eu boto a cafeteira, aí moo o café de grão. Adoro café Aí moído na hora. olha, que aquilo delícia. para mim, as pessoas falam, nossa, mas você é muito lenta. Eu falei, não tira isso. É o Mas meu isso ritual de acalmar pro dia. Melhor coisa, né? Aí tem meu suco verde que eu já deixo na coisa, no freezer. A couve, o abacaxi, a maçãzinha, tudo. Aí jogo. Tá vendo? Essa relação aí de Não, deixar de total. saber o que vai comer. Total. Isso tudo é importante. Pego os ovinhos caipira todos que a Cris me entrega, maravilhoso. Aí boto com azeitinho. Aí faço salzinho com cúrcuma. Não, é tanto ritual Delícia. que o pessoal fala assim, é sério? Se você quiser, faço pra você também. Quando tem visita lá em casa, a pessoa, jura que você leva esse tempo todo? O meu café é 5 minutos. Eu falei, não, o meu vai dar uns 45 minutos, uma hora. Porque eu vou fazendo, não quero que ninguém faça. Eu vou fazendo, aí sento para comer o vinho, depois o suco verde. Sim, o fazer ali também, tá vendo? Não quero que ninguém faça. O fazer ali também é importante, né? Porque aquele ritual me regula totalmente. É isso que as pessoas têm que fazer. Que é isso, a concentração. Você tá ali fazendo aquilo. Tá abrindo sua geladeira, tá pegando a comida, tá vendo o alimento. Você não tá pensando em outra coisa. Você tá ali focada. É isso. Né? Próxima, Bru. Em casos de gastrite nervosa, é possível usar a alimentação como aliado no tratamento? Tá, gastrite nervosa, acho que ela quis dizer esse sintoma, que a gente chama de sintoma dispéptico quando tá nervosa, né? Essa dor no estômago. Ou azia. né? Aquela Deve queimação. ser isso, quando a pessoa tá mais estressada. Quando tá nervosa, Olha, o alimento neste momento ali do estresse agudo não vai fazer diferença. Eu acho que é o mesmo caminho do que a gente conversou agora, né? É mais ver o que você pode fazer ali ao seu alcance para te trazer de volta ali no eixo e te acalmar. Sair daquela situação, daquele labirinto que está te estressando. Isso. Se a pessoa quis dizer gastrite nervosa como uma gastrite realmente, às vezes, evidenciada em endoscopia e que não identificou uma causa, né? H. pylori veio negativo e tudo mais, sem dúvida a alimentação tem muita influência aí, né? Essa gastrite nervosa, na verdade, ela é frequente nos pacientes críticos ali de unidade fechada, né? Fora isso, na rotina, no dia a dia, a gente sente desconforto mesmo, mas quando vai fazer endoscopia, na maioria das vezes a endoscopia está normal. É mais uma doença funcional, mais uma disfunção do eixo intestino-cérebro, a dispepsia funcional. Que tem CID, assim como o intestino irritável, né? Sim, claro. E aí, Existe. nesse caso, existe, exato. É importante falar isso para o paciente, porque o porque paciente... tipo assim, mas eu sinto. Não, você sente, é real. Existe, É real. exato.
E eu acho que é isso. Mas graças a Deus não tem lesão. Não tem nada de né? grave. Então, você pode reverter se acalmando. Melhorando ali o comportamento, Exatamente, a alimentação. A parte e comportamental. a parte do estresse. A causa o próprio paciente falou, nervosa. Se a causa é essa, vamos focar na causa. É claro que a alimentação é um grande aliado, sem dúvida. Mas a gente tem que focar ali no controle do estresse, no manejo do estresse. No né? manejo do estresse. Perfeito. Lá no Adventista tem muito isso, né? Tem. Acho bem legal isso. Eu tenho saudade deles lá. Eles têm muito Foi isso. uma época boa. Eles têm essa pegada, assim, de muito tempo. Próxima, Bru. Quem já teve episódios de colite precisa manter cuidados para o resto da vida, mesmo fora das crises? Olha, não. Na maioria das vezes, não. Acredito que a paciente tenha se referido a colite viral, né? Ou uma colite infecciosa, bacteriana. Uma coisa aguda. Uma coisa aguda. O cuidado não precisa ser para o resto da vida, não. É claro que boa alimentação, tudo que a gente conversou, para o resto da vida. Vai ganhar, só vai ganhar, né? Só vai ganhar. Mas com relação à recorrência ali da colite, é mais cuidados ali com a escolha do que você vai comer, se é um local de boa procedência, se não é, se o alimento está bem conservado, é bem se não comum, está. colite, assim, na época de verão, né? Super comum, Muito comum. super, muito recorrente. Existem algumas colites microscópicas, né, que não são as doenças inflamatórias conhecidas, o Crohn e a retocolite. A gente tem as colites eosinofílicas, as colites colagenosas, linfocíticas. Neste caso, o cuidado é para o resto da vida, Sim. mas acho que não foi o que o paciente falou. Se for um episódio agudo de diarreia, a partir de uma alimentação, É mais um cuidado. é mais um cuidado de onde você está comendo. E uma coisa interessante, né, que você me perguntou, o que a gente pode ter para suspeitar de hipocloridria? Os pacientes que fazem gastroenterites de repetição, colites de repetição, infecciosas, devem ser investigados também para hipocloridria. Baixa de pela falta ácido da clorídrico. proteção ácida. Porque é uma das nossas primeiras barreiras ali, né? Já inativa ali. Várias bactérias alguns micro-organismos. ruins, né? Se você não tem essa barreira, você está mais vulnerável ali a quadros de gastroenterite de repetição. Então, se Isso é começar a ter interessante. quadros de diarreia, tem que pensar. Pensar em Recorrente. hipocloridria. Interessante. Próxima, Bru. Acabou. Chega, Delícia, adorei não as acabou, perguntas. não. Agora chegando no momento Pipim, né? Sim. Pipinho é o meu mascote, é esse cérebro super feliz que só ouve bons conteúdos nesse headphone que ele tem. Então, durante o nosso bate-papo, ele selecionou algumas palavrinhas e eu vou te passar, são 10. Tá. E o que vier na cabeça. Agora não precisa ser sério, Tá bom. tá bom? Vou tentar. Vitalidade. Movimento. Atividade física, sem dúvida. Perfeito. 2, complete a frase. Ter saúde é. É uma bênção. Que pode ser ajudada a conquistar. É uma bênção que está na nossa mão ali, né? Para manter. Pra gente, todo dia a gente tem oportunidade de fazer escolhas ali que vão nos levar para a saúde ou para a doença, essa é a verdade, né? Então, ter saúde é uma bênção e a gente tem que fazer de tudo para manter. 3, amor. Ai, meus pais. Sem dúvida, minha família. 4, felicidade. Felicidade. As meninas vieram na minha cabeça, né? As minhas pequenas, as minhas filhas. Você tem 2 meninas? Eu tenho 2 meninas, a Ana Lu e a Maria Beatriz. Ana Lu de 4 anos, a Maria Beatriz de 1 ano e meio. Oh, meu Deus. Felicidade para mim é estar em família, assim. Quem me conhece sabe, estar em família. Meu marido até brinca comigo, que quando ele quer me ver bem, dá um jeitinho da gente pegar as coisinhas e ir para Vitória para estar perto dos meus pais, Entendi. né? Juntar todo mundo. Hoje em dia que a gente construiu a nossa família, estar com elas também muito já bom. é o suficiente, mas estar em família com os meus irmãos, com os meus pais, felicidade para mim é família. Perfeito. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Nossa Senhora. Pegava todo mundo e Pegava todo mundo. Desculpa. Pegava todo mundo, deixava todo mundo junto, com certeza. Minhas filhas, meu marido, todo mundo junto, todo mundo que eu amo no mesmo lugar. Não sei, acho que eu ia fazer isso. Não tem essa
essa loucura de querer conhecer o mundo e tudo mais, sabe? Entendi. Essa inquietação, não o tenho essa básico, inquietação. Né? É o que te faz bem. Nunca tive essa inquietação. Eu sempre fui muito feliz onde quer que eu esteja, sabe? A inquietação, neste sentido, não me pertence. Então, sem dúvida, eu pegaria todo mundo que eu amo e ficar todo mundo na mesma sala ali junto. Eu também sou assim, não tenho essas inquietações, não. É. Sou muito feliz com as coisinhas que eu tenho. Não é? Eu não preciso buscar muito fora, não. Até eu acho que eu surpreendi quando eu fui para Teresópolis tão novinha. Eu acho que meus pais acharam que eu ia querer voltar para casa, que eu não ia aguentar, que eu ia desistir, eu ia ter crise ali no meio do caminho. E assim, não. Aonde eu estiver, eu fico bem. Você dá um jeitinho de ser o melhor lugar. O olhar nunca vai pro negativo, faltando. Nunca vai pro que tá faltando. Isso é uma coisa de controle de estresse maravilhoso. O olhar vai sempre pro positivo. Perfeito. 6, conexão. Conexão, acho que é crescimento, né? Acho que é super importante as conexões. Essa oportunidade, por exemplo, a conexão com a Biazinha me trouxe aqui. Então, acho que conexão possibilita as boas conexões. As boas conexões, né? Possibilita o nosso desenvolvimento ali, nosso crescimento. Perfeito. 7. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria e como você usaria? Nossa, essa é difícil, né? Caramba! Qualquer poder. Se eu pudesse ter um superpoder. Qualquer poder? Eu acho que... Acho que seria uma pílulazinha de felicidade para todo mundo, sabe? Acho que essa visão que a gente conversou agora de olhar o que é bom, se eu pudesse aplicar isso para todo mundo... Dar essa visão para as pessoas. Porque o resto cada um conseguiria fazer, tendo uma boa percepção ali de otimismo, acho que as outras decisões cada um tomaria para si. Perfeito. Mas se eu pudesse passar esse olhar positivo para as pessoas, eu passaria. Que é um grande poder, né? Engraçado que o teu superpoder foi igual ao dos 14 anos, que você queria fazer alguma coisa ali. Olha que loucura. Quando você viu aquela pessoa sofrer um acidente e você não sabia fazer nada. Né? Você tá coerente. Tô coerente, que bom. Nem me percebi, mas isso é uma coerência de vida. Legal. 8, motivação. Motivação. Hoje acho que são as minhas filhas, né? Minhas grandes motivadoras, assim. Minhas filhas. 9, qualidade de vida. Qualidade de vida é tudo isso que a gente conversou. É movimento, é exposição ao sol, pé no chão, comida de verdade, estar próximo de quem a gente ama. Isso é qualidade de vida. Perfeito. E 10, uma frase ou um pensamento. Pode ser seu, pode ser de outra pessoa, mas que te resuma de alguma maneira. Uma frase ou um pensamento que me resuma, deixa eu pensar. Ou pode ser uma ideia também. Não precisa ser uma coisa composta, sabe? Essa não tá me vindo nada à cabeça. Que eu posso falar de frase ou pensamento? Não sei. A única coisa que me vem é o que eu já falei de Hipócrates, né? Que a doença começa no intestino. E acho que é isso, assim. Acho que o pensamento é muito esse que eu passo tanto para os colegas que trabalham comigo, quanto para os pacientes, quando a gente está muito perdido de que caminho... O que está acontecendo com o paciente, olhar para o intestino, que a resposta vai estar ali. Entendi. Eu acho que é isso. Se você não sabe o que está acontecendo com a sua saúde, está tendo uma bagunça de sintomas e, poxa, de onde está vindo isso? Olha para o intestino que você vai achar a resposta. Começa lá. Começa lá. Depois vai para a mente. E conecta os dois. É isso. Querida, muito Nossa, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. O prazer foi meu. Foi um prazer mesmo ter você aqui. Meu. Agora a gente tem uns presentinhos para te dar. Oba. Vamos lá. Ó, esse livro é o Felicidade, que tem muito a ver com o que você falou. Foi. E ele é atemporal. E tem aqui também o último lançamento,
que foi do final do ano passado, que é o 10 minutos, um tempo para mim, 10 minutos de saúde mental, de autocuidado mental por dia. Que legal. Livro que você pode abrir em qualquer dia, e aí você vai ter sempre uma mensagem, uma frase minha, e aí uma avaliação, e depois você bota o que você sentiu. Então é aquele minutinho antes do povo acordar, ou então antes de dormir. Você sabe que é o meu momento de leituras, assim, para crescimento pessoal. É o meu momento ali de manhã e eu com faço certeza isso antes de levantar. Vou ler. Nossa, muito Entendeu? obrigada. Mas você pode abrir em qualquer. E a pulseirinha para você lembrar manter o tempo para mim. Gente, adorei. Esse é novo. Esse foi no final do ano passado. Adorei. Novembro. Adorei. Né? Foi assim, quando eu vi, eu tinha mais de 600 frases. E aí eu resolvi pegar 365 e falei, vou jogar essa aqui. Nossa, vamos ver o que dá. Que dá. Legal. E está sendo lançado em Portugal mês que vem. Nossa. Entendeu? Lá ficou um pouquinho diferente, a capa é diferente. Eu acho que tá numa época muito bem-vinda, né? Que as pessoas estão precisando. A gente tem que ter esse autocuidado, né? Desse momento. Para começar o dia. Exatamente. É excelente. Pra muito alinhar. legal. Muito obrigada. Peraí, ainda tem mais coisa. Oba. Calma, peraí. A gente tem aqui uma eco bag, que tem o símbolo da gente, o pipinho. E aqui atrás o nosso lema, faça, aconteça, inspire. Né? A gente está sempre inspirando outras pessoas, senão não valeu a pena. Sim. Aqui é para você fazer suas anotações. Meu Deus, eu amo. Eu sou do papel. Eu adoro. Eu sou muito do papel. E cada vez a gente prova mais que ativa mais áreas do cérebro. Eu sei que os seus livros você fez a caneta, foi você? Eu escrevo todos a caneta. Você sabe que eu escuto todos os dias seu podcast, né? Mas todos eu os dias. escrevo mesmo. Você escreveu a caneta, não foi? De 7 a 8 bics. Que loucura. E eu não sou patrocinada pela Bic, não. Eu falo porque loucura. É a caneta que corre mais. De papel. Eu adoro um papel. Eu sou muito do papel também. Eu não sou amante da tela. Uso, mas não sou amante. E aqui uma canequinha para você tomar seu café, seu chá e lembrar da gente. Sem dúvida. Pode botar isso tudo pro lado, que as crianças vão ajeitar tudo para você. Você vai sair daqui já com tudo arrumadinho. Não se preocupe. Muito obrigada. Nada, querida. Agora é aquela hora que você olha para aquela câmera ali, puxa o microfone para você e dá todos os seus recados. Bom, eu não sou muito boa com as redes sociais, não sei o site, não sei nada, mas o meu Instagram é o doutora Samantha MS Silva, doutora sem ponto. E eu tento compartilhar lá com vocês a minha rotina, alguns casos clínicos bacanas e algumas coisas que eu vejo com muita recorrência no consultório, que eu acho que pode ajudar vocês, algumas dicas práticas, enfim. E eu tô super aberta para entender também o que vocês querem escutar, para poder ajudar vocês aí no que realmente vocês precisam. E é isso. Querida, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod Pipo e hoje foi com essa querida doutora Samantha Miranda. Se você não segue, eu sugiro que você comece a seguir agora. Está aparecendo aqui o Instagram dela, porque você vai entender que não dá para separar as coisas no organismo. O intestino, aquilo que a gente come, nos alimenta, tanto o corpo como a mente e, quem sabe, a alma, né? Então, você sabe que aqui na comunidade Pod Pipo a gente acredita que conhecimento e autoconhecimento é a única maneira da gente se tornar um ser humano melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você acha que essa entrevista foi bacana, compartilha, porque o que é bom, a gente tem que ter a generosidade de compartilhar. Muito obrigada e até o próximo Pod People.